Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula, você está no seu portal bíblico e hoje estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo para a classe de adultos, primeiro trimestre de 2022 e já estamos na nossa terceira lição. Estamos com um tema fantástico: a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Lições preciosas comentadas pelo pastor Douglas Batista. Eu quero deixar aqui já o card com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist, para que você apenas aperte o play e seja abençoado. Esta lição será ministrada no próximo dia 16 de janeiro de 2022. E o tema: a inerrância da Bíblia Sagrada. E como de costume, vamos fazer uma oração e após esta oração iremos fazer todas as leituras que irão fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Então, aperte o cinto, feche os seus olhos e venha comigo neste momento de oração. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito. Visite-nos agora por misericórdia e traga iluminação. Que esta lição seja enriquecedora e que o Senhor possa se agradar do nosso desejo de aprender mais e mais da Tua Palavra. É o que nós Te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Antes de fazermos nossas leituras, eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Não saia sem antes se inscrever neste portal bíblico. Deixe o seu like abençoado, seu comentário e ajude-nos a compartilhar este conteúdo nas suas mídias sociais eclesiásticas, abençoando quem você ama através de uma boa reflexão da Palavra de Deus. E a você que já faz parte dos quase 800 inscritos neste portal bíblico, meu muito obrigado, e você tem toda a liberdade para continuar a compartilhar nossos conteúdos. Que Deus abençoe a sua vida. Sem mais delongas, o nosso texto áureo proposto para esta reflexão diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, versículo 18. A verdade prática nos diz: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. E as nossas reflexões possuem duas bases bíblicas. A primeira, Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 21 e Hebreus capítulo 10, versículos 15 ao 17. Pause o seu vídeo e faça toda esta leitura, porque ela é importante e ela irá fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Lições preciosíssimas. Estamos falando a respeito da supremacia das Escrituras. E esta lição, ela vai abordar um tema muito interessante, pois iremos falar sobre a inerrância da Bíblia. E vamos conceituar todos esses termos para que você possa sair desta lição ainda mais conhecedor da Palavra de Deus. Você está pronto? Você está preparado? Então venha comigo neste momento de reflexão. Tema geral, a palavra-chave: inerrância. Infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. E aí? Você também tem esta mesma convicção acerca da Palavra de Deus? Eu tenho certeza que quaisquer que sejam suas dúvidas em relação a este assunto serão aqui esclarecidas nesta reflexão. Temos 3 pontos que serão aqui abordados. O primeiro, o que é a inerrância da Bíblia? Vamos conceituar este tema. O segundo, o Espírito Santo preservou as Escrituras. E o terceiro ponto, a verdade nas
Escrituras. Veja, o conceito então de inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Então podemos conceituar este termo inerrância desta maneira já aqui apresentada. Significa então que a Bíblia Sagrada é verdadeira em tudo o que ela afirma. E desse modo, então, a Escritura é isenta de erro nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. Que coisa interessante! O argumento bíblico, então, podemos dizer, ser irrefutável. Deus não pode errar e como a Bíblia Sagrada é divinamente inspirada, como lemos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, lemos: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, a Bíblia Sagrada, não pode conter erros. Assim sendo, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão totalmente entrelaçadas, ligadas uma a outras. Na introdução à teologia de Norman Geisler, disse que existem 3 argumentos que podem ser propostos justamente em relação quanto à inerrância bíblica, um para cada membro da Trindade. E eu gostaria de apresentar cada um destes pontos para você, e você pode tomar nota, fazer uso deste conteúdo. Afinal, o Portal Bíblico deseja ser um subsídio bíblico teológico para fomentar o seu ensino em classe da escola bíblica. Então, a lógica ela é extremamente simples e irrefutável. A partir do Deus, o Pai, por exemplo, Deus não pode errar. A Bíblia é a palavra de Deus, logo a Bíblia não pode conter erros. A partir de Deus, o Filho, se Jesus é o Filho de Deus, então a Bíblia é a palavra de Deus. Logo, negar que a Bíblia é a palavra de Deus é negar que Jesus é o Filho de Deus, visto que as Escrituras assim ensinam. O terceiro ponto, a partir de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade, logo não erra. Aquele que é a fonte da verdade não pode estar no erro. A Bíblia, então, seria uma expressão do Espírito da Verdade. Então, a Bíblia não pode estar no erro. Veja, esta é uma simples definição, mas que apresenta este conceito tão importante e que deve ser defendido por mim e por você, que cremos desta maneira, que cremos na supremacia das Escrituras. Então veja, ela não pode conter, e de fato a palavra de Deus não contém erro algum. Nesse sentido, a nossa declaração de fé, e quando digo nossa declaração de fé, estou dizendo da declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, vai professar que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. O salmista, no Salmo 19, verso 7, diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Em João, capítulo 10, versículo 35, lemos que a Escritura não pode ser anulada, uma parte extraída do texto ora citado. O segundo ponto, a Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, como outros termos usados no contexto teológico também não aparecem, como a palavra trindade, mas percebemos, assim como inerrância, a ideia está presente dentro de todo o contexto sagrado.
Então, no livro de Provérbios está escrito que toda palavra de Deus é pura. As palavras de Agur, e o salmista também vai afirmar que a palavra do Senhor, no Salmo de número 18, verso 30, a palavra do Senhor é provada. Samuel assegura que o caminho do Senhor é perfeito e a palavra de Deus, ela é rebuscada, refinada, e o próprio Cristo vai atestar a inerrância da palavra de Deus ao afirmar que nem um jota ou um tio, falando agora desses sinais diacríticos que aprendemos na lição anterior, servem justamente para criar ou gerar o som que esta vogal ou a ideia fonética desta vogal irá soar. Então Deus, através de Cristo, está dizendo que nem um jota ou um tio se omitirá da lei, quando lemos em Mateus capítulo 5, versículo 18. O Senhor igualmente vai ratificar que a Escritura não pode ser anulada em João capítulo 10, versículo 35, e que a palavra de Deus é a verdade, em João capítulo 17, versículo 17, quando o mesmo Senhor diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja, todas estas declarações já bastariam para corroborar, para endossar a ideia da inerrância da Bíblia Sagrada. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. E aqui é interessante informar e salientar que alguns argumentam, e eu gostaria de ler para você uma observação que deixei aqui reservada para este momento, que alguns argumentam que a Bíblia contém palavra de homens e é um livro humano. Homens erram, logo a Bíblia contém erros. Mas veja, esses rejeitam totalmente, não parcialmente, mas totalmente o sopro divino, a inspiração, ou seja, a palavra que foi dada pelo sopro divino aos hagiógrafos, aos escritores sagrados. Mas nós que temos uma mente espiritual e que somos espirituais, entendemos perfeitamente e cremos que a Bíblia Sagrada é toda ela suprema, inerrante e infalível palavra de Deus. Cremos e peremptoriamente asseguramos que todos os livros que compõem o cânon sagrado, do Gênesis ao Apocalipse, possuem a mesma fonte de inspiração e a mesma autoridade, sendo esta verbal e plenária, a palavra de Deus. Por esta razão, estamos aqui à luz daquilo que nos apresenta o pastor Douglas Batista, falando e asseverando aos quatro cantos do Brasil a respeito da supremacia das Escrituras. E eu louvo a Deus por este conteúdo tão glorioso para este início de 2022. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, não tenha dúvida alguma da palavra de Deus. Então, ela é confiável, inerrante, logo infalível. A infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Aqui vemos o vocábulo infalível indicar que não pode, nem consegue falhar. Em relação à Bíblia Sagrada, significa que as suas palavras hão de cumprir. Isso podemos entender de forma cabal, de forma totalmente integral. Isaías, no capítulo 55, versículo 11, ele diz, um dos textos mais lindos de toda a Bíblia Sagrada, por certo: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Esta é uma palavra gloriosa e nós devemos nos atentar
remeter a ela, porque ela se aplica totalmente à minha vida e à sua vida em relação àquilo que o Senhor falou a respeito de mim e a respeito de você dentro do contexto bíblico. Então, por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidas como sinônimos. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não consideram a palavra como sem erros, ou seja, inerrante. Veja, por isso nós preferimos e temos o cuidado de usar ambos os termos, infalibilidade e inerrância, e cremos desta forma. Você crê desta forma? Deixe aqui nos comentários se você assim crê. Creio que você que está ascendendo a este conteúdo creia desta mesma forma. Então, cremos que a Bíblia é infalível, ou seja, incapaz de falhar e igualmente inerrante, livre de qualquer erro e igualmente inerrante e infalível, apenas para reforçar esta ideia, para que você a construa dentro da sua mente. Negar essas verdades é desacreditar da sua autoridade e inspiração, e quando negamos a autoridade da Bíblia, negamos a sua inspiração, estamos negando também muitos princípios estabelecidos ali, e um dos mais importantes fala a mim e a você através da fé salvífica que opera através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então é necessário que tenhamos em mente tais princípios, porque são relevantes e também importantes para a nossa vida cristã diária. O segundo ponto desta lição fala do Espírito Santo preservando as Escrituras. Você crê nisso? E se existe uma ideia que eu acredito muito, é justamente essa, que o Espírito Santo preservou as Escrituras. Estamos falando de um livro onde aproximadamente 40 escritores, em um período de tempo de aproximadamente 1.600 anos, escreveram, compuseram todo o contexto que temos em mão, esta biblioteca que chamamos de Bíblia Sagrada, e é importante termos esta ideia de que o Espírito Santo zelou para que esta palavra tivesse a sua preservação, para que ela fosse preservada totalmente íntegra para chegar até a mim e até a você da maneira como a temos. Então, quando falamos desta preservação, podemos falar de dois pontos. O primeiro, os manuscritos autógrafos. E o que são os manuscritos autógrafos? Podemos aqui sintetizar e dizer que estes manuscritos autógrafos estão se relacionando com os manuscritos ou os textos originais da Bíblia Sagrada. São os textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico ou daquele que escreveu ou do seu escrevente. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, cremos desta forma. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis destes documentos originais preservaram a exatidão daquele propósito inicial dos originais. É importante que criamos dessa forma, porque senão vai ficar muito difícil lidar com a palavra que temos em mãos. E vamos julgar necessário sempre ir aos originais, e eu creio que isso não é necessário. Muitos homens pagaram um altíssimo preço para que a palavra pudesse ser traduzida e chegasse a mim como nós a temos. Então, se tem o conhecimento do original, muito bom. É importante que nós busquemos mais e mais conhecimento, mas nós não podemos ignorar a palavra como ela chegou até a mim e até a você. Eu tenho certeza que aí do lado da sua cama, aí no armário da sua casa, você por certo tem uma Bíblia, uma versão
corrigida ou uma versão revisada, eu tenho certeza que existe uma versão traduzida para o português e esta palavra deve ser considerada como a palavra de Deus, igualmente como os originais, porque cremos que estes que traduziram a palavra foram pessoas também usadas por Deus para que preservassem com exatidão ou com a maior exatidão possível a ideia original dos textos originais. Então, o Espírito Santo é quem fora responsável e providencialmente manteve esta revelação divina incorruptível e creio dessa forma. Fora dessa compreensão, veja, se nós não temos esta compreensão, a Bíblia então deixa de ser e não seria a fonte de autoridade na qual nós a ela damos tal autoridade. Então o Espírito Santo tem responsabilidade. O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, veja, ele tem responsabilidade em manter o fiel propósito original quando da inspiração divina. Eu creio dessa forma e acredito piamente dessa forma, como creio que os homens que dedicaram suas vidas na tradução dos originais foram fiéis e usados pelo Espírito Santo a fim de manter o sentido geral primeiro intacto. Homens deram suas vidas. William Tyndale disse que morreu justamente porque estava traduzindo a Bíblia Sagrada para o inglês. Então veja, homens pagaram um altíssimo preço e creio que pagaram porque estavam sendo fiéis ao propósito original proposto pelo Espírito Santo de Deus. Então, esses textos originais chamamos de manuscritos, na verdade, autógrafos, que são os manuscritos originais. Os manuscritos apógrafos, disse apógrafo daqueles que são cópias dos manuscritos originais. Atualmente, existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos e a maioria deles em grego, hebraico e também em latim. Tem-se notícia de 5.500 manuscritos espalhados em museus e bibliotecas espalhadas mundo afora. Os documentos vão desde fragmentos de papiro até bíblias inteiras em grego, produzidas a partir da invenção da imprensa. Isso é muito interessante. O primeiro livro a ser impresso, a Bíblia Sagrada. E esta é uma informação que pode parecer sem muita relevância, mas ela é muito importante, porque a palavra de Deus segue o seu curso, o propósito original segue o seu curso agora nos manuscritos, nas cópias, né? Nas chamadas manuscritos apógrafos, e vai cumprir o seu propósito, porque não é propósito de homem, mas é propósito do próprio Deus. Então, os escritores judeus transcreveram, para se ter uma ideia, transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão cirúrgica, milimétrica, e penso que essa inclinação em proceder dessa forma seja justamente uma influência direta do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque se você se lembrar, eu já disse aqui que o Espírito Santo tem responsabilidade em fazer com que o sentido primeiro, original, proposto quando da inspiração, siga o seu curso e cumpra o propósito determinado por Deus, porque assim é a palavra que sai da boca de Deus. Cumpre a vontade de Deus e prospera naquilo pela qual ou na qual fora enviado. Lemos também este texto maravilhoso do profeta Isaías. Então veja, essas inúmeras cópias do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma única vez, é muito bom que isso fique claro, e acontece então de uma forma primária agora nestes que chamamos dos manuscritos originais
e agora nós vemos também o Espírito Santo legitimando e confirmando estes manuscritos que também foram copiados, e a palavra tem chegado a mim e tem chegado a você por causa, mais uma vez, bato nessa tecla, por homens que pagaram um alto preço trabalhando diuturnamente, incansavelmente para a tradução da palavra de Deus. Então veja, isso é muito importante. A versão Bíblia fidedigna aos originais não deixou de manter exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus, como lemos em Mateus capítulo 5, versículo 18, porque na verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. A palavra de Deus será cumprida na íntegra, na sua totalidade. O terceiro ponto fala dos apócrifos e dos pseudepígrafos. Essa declaração, a nossa declaração de fé, assegura que os manuscritos apócrifos, ou chamado por alguns de deuterocanônicos, que foram introduzidos na Bíblia Católica durante a Reforma Protestante no século XVI, por ocasião do Concílio de Trento em 1546, não fazem parte do cânon cristão protestante. Então estes manuscritos apócrifos, que significam escondidos, tais como Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Baruque, acréscimos a Esther, acréscimos a Daniel, Eclesiástico, Sabedoria, apresentam erros, anacronismos, ou seja, erros de cronologia, doutrinas falsas, acredite você, e a exemplo, por exemplo, da oração pelos mortos, os pseudoepígrafos, que significa falsos escritos, alguém que escreveu qualquer coisa e deu agora atribuição a um dos apóstolos, a Moisés, como por exemplo a Assunção de Moisés, o Apocalipse de Pedro, foram justamente produzidos por pessoas anônimas e espúrias que atribuíram então indevidamente a autoria destas obras aos apóstolos e aos profetas. Por esta razão são chamados de pseudoepígrafos. Na Bíblia dos judeus, e a Bíblia dos judeus é chamada de Tanar, que é formada pela Torá, que são os 5 livros da lei, e também pelo Neviim, que são os livros proféticos, e Ketuvim, que são os escritos. Esta é a Bíblia hebraica, atestada por Jesus como lei, profetas e escritos em Lucas capítulo 24, versículo 44. Não faziam parte os livros apócrifos, ou os livros chamados deuterocanônimos, e nem os pseudoepígrafos faziam parte desta Bíblia citada pelo próprio Cristo. Então veja, por esta razão, eles não integram e jamais irão integrar o cânon protestante. Dessa forma, não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo. E em nosso credo afirmamos peremptoriamente ser a Bíblia, o cânon protestante, inspirada, infalível, soberana e completa palavra de Deus. Que coisa gloriosa falar da palavra de Deus, a palavra que, como disse Agur, é escudo, é pura escudo para aquele que nele crê, a palavra que é viva e eficaz e que é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes e que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas e é apta para discernir as intenções do meu coração. A palavra que é divinamente inspirada e que é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra que limpa, porque somos limpos pela palavra, limpos e somos agora totalmente revestidos por esta palavra. E quando nós lemos Norman Geisler, na sua introdução à teologia, podemos ver que ali ele apresenta algumas características e possui a Bíblia algumas metáforas que são profundas e algumas delas estão sendo projetadas para você aí.
com todas as referências bíblicas para você poder fazer o seu sermão, para que você possa pregar a palavra de Deus e usar todo este esboço aqui apresentado para você para fundamentar a Igreja de Cristo, a autoridade que a Bíblia Sagrada tem. Não podemos negar em hipótese alguma a autoridade e o poder da palavra de Deus. Paulo, ele diz que a palavra de Deus, o evangelho de Deus, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo diz que não se envergonha de pregar este evangelho, pelo contrário, ele diz que subjuga o seu corpo, reduz o seu corpo à servidão, de modo que pregando a muitos ele não seja reprovado. Este mesmo Paulo fala desta palavra que é liberada não pela sua sabedoria, pelo seu intelecto, mas porque é palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Veja, esta palavra ela é gloriosa, esta palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Esta palavra está sendo claramente, diretamente apresentada ao seu coração e eu espero estar contribuindo de alguma forma para que você possa crescer e crescer na graça e no conhecimento. O terceiro ponto desta lição fala sobre a verdade nas Escrituras. A Bíblia é a verdade plena. Isso não é uma pergunta, esta é uma afirmação. O termo verdade do hebraico emer significa o que é confiável e correto. O vocábulo grego aletheia tem o sentido de real e de fidedigno, termos que são justamente usados em relação à palavra de Deus. Que coisa gloriosa! A palavra de Deus, ela é real, ela é fiel, ela é verdadeira. E nas Escrituras corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. Logo, a Bíblia sendo uma inspiração, a palavra precisa estar em concordância com o pensamento de Deus. Ainda que me confronte, ainda que fale ao meu coração, ainda que me exorte, ainda que me confronte, isso tudo não importa. Importa que a palavra esteja em conformidade e ela está em conformidade com a palavra e com a vontade, com o pensamento de Deus. Então a Bíblia ensina que Deus é a verdade. Onde lemos isso, pastor Márcio? Ora, João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo, que é Deus, está dizendo que é a verdade. E sua palavra também é verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Será que você em algum momento chegou a pensar que Deus poderia mentir? Em alguns momentos, muitos querem confrontar Deus, querem questionar Deus. Veja, nós temos que ter muita cautela nestes momentos de crises para não pecarmos em relação à santidade de Deus, em relação àquilo que Deus é. Veja, o escritor aos Hebreus declara, é impossível que Deus minta. Hebreus 6, versículos 17 e 18 diz, por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Deus não mente. Paulo ratifica que Deus não pode mentir, escrevendo a Tito, capítulo 1, versículo 2. Em vista disso, cremos então que a palavra de Deus possui autoridade e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. A palavra de Deus tem esta autoridade. Assim, esses textos que citamos servem de base para uma afirmação. E qual é esta afirmação? O que a Bíblia diz é aquilo que Deus diz. Veja, aquilo que a Bíblia diz é aquilo que Deus
diz. Que coisa gloriosa, que coisa fantástica olharmos para esta palavra e crermos dessa forma. A palavra que Deus coloca na boca de Balaão, você se lembra? Em Números capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, tampouco filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Esta palavra veio da boca de um falso profeta, mas é uma verdade que fora posta pelo próprio Deus na boca deste profeta. Então veja, o que a Bíblia diz é o que Deus diz. A verdade espiritual e moral. A nossa declaração de fé, e vamos falar muito desta declaração de fé, afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para nossa salvação e crescimento espiritual. Não precisamos ir atrás de novidades, toda palavra está diante de mim e de você. Ela é bastante e ela é suficiente. Negar a autoridade da Bíblia é negar a sua suficiência, logo negar a suficiência do Deus que a inspirou. Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, faleceu em 2018, um dos maiores nomes da teologia pentecostal que o Brasil conheceu, ensina que tudo o que Deus requer do homem e tudo o que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado dentro da palavra de Deus. Esta é uma verdade que nós precisamos entender. A palavra, ela é suficiente, a graça é suficiente, Cristo é suficiente. Hoje é Cristo e mais alguma coisa. É Cristo e um galho de arruda atrás da orelha, é Cristo e o pé de coelho, é Cristo e a fogueira santa. Vamos parar com essas bobagens. Eu já disse anteriormente que esta lição, que foca na palavra de Deus, vai desmistificar e acabar com toda meninice no seio das igrejas no Brasil. Que esta lição sirva para que esse mal que assola as igrejas seja aniquilado. Vamos tirar pela raiz este mal que tem sido defendido por muitos como a bandeira do pentecostalismo, quando o pentecostalismo bíblico não se relaciona com muitas modinhas que anda Brasil aí afora. Então, vamos enfatizar mais uma vez que a Bíblia é inerrante, verdade, tanto espiritual e também moral. A verdade histórica e científica. Cremos então que a Bíblia é divinamente, é infalível em toda a matéria em que ela aborda. John Wesley, pastor, líder e precursor do movimento metodista na Inglaterra no século XVIII, escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. E por esta razão, nós temos que ter atenção a esta ideia. Por conseguinte, a Escritura, então, não se equivoca quando descreve a criação. E quando se fala de criação, existem tantas ideias. Há quem defenda o criacionismo, há quem defenda tantas outras ideias ou teologias a respeito da criação. E nós permanecemos naquilo que a palavra diz. Os eventos da história, os fenômenos da ciência, da natureza, nós acreditamos na Bíblia Sagrada. Significa então que Deus guiou os seus autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. Quando lemos na segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz: porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, nunca. Não foi o homem que sentou e disse: agora vou escrever uma revelação. Nunca foi escrita por vontade ou foi produzida por vontade de homem algum, mas os santos homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, negar a inerrância e a infalibilidade é negar a autoridade do Espírito Santo em inspirar esses autores sacros. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus
inerrante em sua totalidade, não apenas em algumas partes, não é parcial, é total, é pleno, isenta de toda falsidade, fraude ou engano. Então, apesar de muitos considerarem redundante os termos que usamos aqui de inspiração, a inerrância, a infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, a nossa ortodoxia confessa, professa, ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante, livre de qualquer erro e infalível, que não falha, como plena, veja, plena autoridade em tudo o que diz. Essas lições são maravilhosas, você está aqui ainda comigo, meu muito obrigado, e que o Senhor possa continuar a abençoar a sua vida. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que continue abençoando cada um de vocês e que a mão do Senhor poderosa seja manifesta em suas vidas para a glória do nome do Senhor. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Não saia sem antes se inscrever neste portal bíblico. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, ajude-nos a disseminar essa semente boa, essa semente do bem, e que o Senhor possa continuar a abençoar cada um de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz